que acontece até o final de setembro? O que nos aguarda? Qual que é a energia que está em alta? O que a gente pode esperar? Como que a gente deve lidar e agir? Bora ver agora nas cartinhas? Então vamos lá. Vou começar com o oráculo dos chakras, tá bom? Vou começar tirando com ele. E daqui a pouco a gente entra com o tarô para entrar em mais detalhes. Então, por favor, espiritualidade. Começou a cair. O que acontece até o final de setembro? Como que eu posso dizer? Nem mal começou, eu já quero chorar. Mal começou, eu já quero chorar. Grief, luto. Primeira carta. Luto. Perseverança. Perseverança. Aceitação. Parece que as três palavras resumem tão bem, sem nenhum contexto de frase, né? Luto, perseverança e aceitação. Estamos falando de um luto aqui, gente. Estamos falando de alguém, de uma energia de luto. Não necessariamente, claro que pode ser um luto, sim, físico, né? Alguém que perdeu uma pessoa, ou um bichinho, ou passou por algum momento de algum encerramento, né? Pode ser de pessoas, mas também pode ser de encerramento, tá? Um projeto que chegou ao fim, que concluiu, né? Algo que a gente encerrou, um término, também pode ser um término de uma amizade, término de um trabalho, um fim. Algo chegou ao fim. E eu sinto que esse movimento que chegou ao fim não é algo que está aqui nos esperando até o final do mês. Você já passou por isso. O que chega para você é justamente uma energia de eu começo a respirar depois de tanto tempo sofrendo e sentindo uma dor muito profunda com esse fim. Perseverança, eu vejo vocês lutando, uma energia de luta. Luta com esse sofrimento, de perseverando. Gente, a própria palavra, perseverar. E aceitando, e conseguindo compreender, conseguindo aceitar. Não necessariamente compreender. Algumas pessoas aqui vão compreender. Algumas estão passando por um momento de aceitar. Às vezes a gente não entende, não passa pelo inteligível. Eu entendo por que isso está acontecendo. Se a gente está falando, por exemplo, de uma morte física, isso é uma coisa que ao mesmo tempo a gente entende, a gente não entende, mas a gente sabe que todos nós passaremos, não é mesmo? E aí eu vejo a gente aceitando isso, sabe? Conseguindo lidar com esse peso de uma forma melhor, conseguindo colocar ela entendendo, sabe? Colocar num lugar assim, que mesmo que você não entenda, mas você consegue viver um pouquinho melhor, aceitar um pouco melhor. Vamos entender agora com o tarô como que isso vai decorrer, mas eu vejo aqui que esse encerramento, esse fim de um ciclo, esse fim, existe uma luz depois disso. A vida continua. E eu vejo você perseverando mesmo desse sofrimento. Mesmo com essa dor, mesmo com esse fim, conseguindo aceitar, mesmo que não entenda, mas aceita. Sente aqui no coração que eu consigo respirar de novo. Eu consigo andar, eu consigo me erguer. Eu consigo comer hoje, olha aqui, né? Eu consigo me nutrir. Será que a gente tem se nutrido? Às vezes, em fim de ciclos, a gente deixa até de comer, né? Deixa até de cuidar do nosso físico. A gente perde tanto a conexão com o real. E eu vejo vocês de novo se conectando com o real, com o plano material. Voltando a viver, propriamente dito, a se cuidar, a olhar para o futuro. Estabelecer um novo vínculo, uma nova forma com a vida daqui pra frente. Calma, estamos só começando. Vamos tirar agora, por favor, tarô. O que nos acontece? O que podemos esperar até o final de setembro?
aqui tá ficando pequena para as cartinhas que eu quero tirar. Vou ter que vir mais pra cá. Mas eu não quero mostrar minha bagunça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seis de copas. A torre. A torre. A estrela. Exatamente, a estrela. Olha, eu não vejo que é o fim desse sofrimento. Não vejo que ele vai acabar. A princípio, como se a gente fosse entender, tudo acabou, sofrimento, fim. Aqui papo reto, né? A torre tá ruindo, né? A torre. É um arcano que anuncia aqui, nesse jogo, me conta que de fato tá desmoronando. A gente tá desmoronando, a gente tá com essa sensação de que aquilo que você vivia desmoronou. Junto com esse fim, sabe? Acabou. E junto com esse acabou, algumas coisas que você não entendia passam a desmoronar, sabe? O que você achava que entendia passa a desmoronar. Uma situação, uma verdade vem à tona. Alguma coisa acontece, surge no meio desse caos. Parece que deixa as coisas mais caóticas ainda. E junto com esses 6 de copas, eu vejo aqui alguma coisa no campo afetivo também. A gente pode, eu sinto muito forte uma questão mais afetiva aqui. Algo que você tinha muito apreço, com muito carinho, muito cuidado e cuidava muito daquilo. Pode ser de uma relação familiar, como eu disse, que chegou ao fim. Você tinha um certo cuidado, você tinha uma forma de lidar ali. É como se aquilo tivesse chegado ao fim. Uma memória, uma lembrança. E você está tendo uma trégua agora, a estrela. Uma trégua no meio disso tudo. Você está passando, está chegando um momento de trégua para você, no meio desse sofrimento, né? Logo em seguida, do 16, vem o 17, elas caíram em posições de continuidade aqui. Então vem chegando um momento de trégua desse sofrimento, sabe? Uma pausa. Eu vejo aqui também que outras pessoas também estão passando por isso à sua volta, tá? Eu vejo que outras pessoas também podem estar, se a gente vai falando de um sofrimento, de um fim de trabalho, se for num contexto familiar, as pessoas na família sentindo isso, sentindo que alguma coisa chegou ao fim, uma consciência, e sentindo que as coisas não estão mais como antes. Antes a gente se sentia de uma forma, ou antes a gente tinha uma certa forma de se relacionar, ou antes a gente era até ingênuo. A gente pode estar falando de um contexto aqui, talvez, de pessoas que estavam sendo ingênuas numa situação e aí, de repente, bum, desmoronou, sabe? Não é mais aquilo. Isso também é uma forma é um fim, sabe? É um fim, de um outro jeito, né? A gente sempre entende fim como morte, mas é aquilo, é o fim de uma imaturidade. E agora, falei, Ás de ouros, Rainha de ouros, 4 de ouros. É hora de cuidar, de novo, da rotina, do dia a dia, da realidade. Eu vejo vocês conseguindo fazer isso da melhor forma possível. Rainha de ouros. Caiu na nossa leitura semanal também lá no Instagram, Energia da Semana. Curiosamente, olha lá, é a energia no ar. É uma energia de parar, respirar e cuidar do que é importante na realidade. De olhar um sol, tomar um sol, vai ver o mundo lá fora, respirar. Contato com os sentidos, sentir um cheiro de um jardim, fazer um carinho numa pessoa que gosta, num cachorro que seja, tudo bem. Se conectar, se alimentar bem. Minha senhora, vá nutrir essas mitocôndrias suas, tá? Vai beber uma água, fazer um chá, cuidar de você.
dominar a materialidade, dominar a vida real, o plano real. É preciso atravessar debaixo da torre. Atravessar essa torre, atravessar a vida, parece que está caindo, parece que está tudo desmoronando. Mas de alguma forma você encontra uma organização, uma ordem no meio do caos. E de fato, para existir o caos precisa existir a ordem e vice-versa, né? É como se você encontrasse ordem no meio disso tudo. Existe uma energia de ordem. A aceitação. Lembra que eu tinha falado aqui na aceitação? Se nutrir, cuidar, aceitar. Viver a realidade. Viver a realidade. Gente, eu não sei porquê, mas eu tô com um déjà vu. Eu acho que não é a primeira vez. Tô com déjà vu. Eu vou pôr esse cristalzinho um pouquinho mais pra cá. Essa plantinha. Aqui. Parece. Olha lá, olha o dedão. Enfim, voltando. Presta atenção. Eu, hein, não posso fingir que eu sou anormal. E eu sinto que isso vem devagar. Tem uma energia bem devagar aqui. Tem uma energia muito forte de ancoramento com a realidade. É como se vocês estivessem recebendo a oportunidade de estar de novo se conectando com a realidade de uma forma como nunca antes. De uma forma ainda um pouco bruta. Meio que eu ainda não sei como fazer, não sei ainda nem por onde. Aqui me fala muito também uma questão de não ficar vislumbrando o futuro, mas simplesmente viver o melhor do seu hoje, da sua rotina, do seu cotidiano. Não é para pensar muito no longo prazo, no futuro. Debaixo da estrela a gente tem aqui 4 de ouros, que trava aquela coisa, né? É como se vocês estivessem conseguindo finalmente se conectar com um plano material propriamente dito. Eu gostaria de ter outras palavras para compor, mas eu sinto uma energia tão assim. Aqui é como se o próprio jogo estivesse falando. O simples funciona, o básico funciona. Então, o básico que funciona. Escovar o dente, tomar um banho. Ah, Karina, eu acho que isso que o que você tá falando é boba, clichê. Não sinto. Quem já passou por luto sabe como que é. Às vezes não consegue nem escovar o dente, nem tomar um banho, nem cuidar de si. Então eu não sinto aqui que é uma coisa assim, fora. Eu posso estar de fato falando com alguém que está vivenciando um luto. E agora é o momento de olhar para frente. Cuidar de você. Aceitar. Entender que a gente pode viver a vida da melhor forma possível. Que mesmo que a gente não entenda, a gente está começando, voltando a ficar em paz com essa dor interior. E eu juro que eu consigo sentir ela aqui. E se você não passou por um luto de pessoa, ou de um bichinho, ou de algo vivo, eu tô falando de um luto, de um fim, de algo muito forte, realmente um fim de um relacionamento, um fim de uma amizade, um relacionamento familiar, ainda que não amoroso, né? Pô, cortei relações com um primo, assim, uma pessoa, um tio que não tava legal, cortei relações com uma pessoa narcisista da minha família, cortei relações com um ex que ainda de alguma forma estava me sugando, mas eu ainda não tô bem com essa situação. Sempre tem esse luto que a gente fica, essa sensação de culpa, uma sensação de dor, porque a gente enxerga a realidade como ela é, a vida como ela é, ela acaba. O nosso corpo, a nossa matéria. Só que o nosso espírito não. Aqui é um bom momento para se conectar com a espiritualidade, tá? É um bom momento para se conectar com a espiritualidade, que sempre dá muitas forças, muita limpeza. Não, tô falando julgamento. Julgamento. Nossa, obrigada. Julgamento. Nossa, que leitura delicada.
delicada, mas bonita. Bonita porque é a vida, e a vida é bonita do jeito que ela é. É a gente aprender a ver beleza, atravessar. 6 de espadas. Estamos atravessando para um outro lugar. Atravessando. Isso aqui deu uma... Seis de espadas e agora 6 de bastões. Depois do sofrimento, eu vejo aqui, esse fim de mês de setembro, como eu disse, não é o fim dessas dores, mas é uma trégua delas. É um momento que a gente passa pelo momento mais difícil e mais doloroso, e agora a gente começa de fato voltar a respirar, a encontrar a rotina. É como se você estivesse encontrando forças para atravessar e deixar esse sofrimento para trás. Deixar as dores para trás. E entender que existe um futuro em que eu olho para frente, eu vejo e eu colho os louros. Eu consigo encontrar paixão pela vida de novo. Eu consigo encontrar um prazer. Eu consigo viver. É possível. É possível. Ainda que eu não encontre neste momento. Mas eu vejo uma energia de esperança, de perseverança, que eu falei lá no começo. Perseverança. E a carta da estrela. E agora, mais uma confirmação. O julgamento. Tá? Como eu disse, se conectar com a espiritualidade. Para atravessar, para ter esse juízo, para ter esse momento, para ter esse... Receber esse triunfo. Essa glória, que não é uma glória, porque a vida é esse paradoxo, mas a espiritualidade dá força para que a gente consiga atravessar e deixar para trás todas as dores, todos os pensamentos, todas as culpas, tudo aquilo que não corrobora no presente, e isso vem com uma conexão com a realidade. Então, vá pôr o seu pé na grama, vá se conectar com pessoas que você gosta, viver momentos de prazer, volte a se cuidar, vá tomar um banho, se arrume, lave esse cabelo. Eu falo assim, porque eu sou essa pessoa que às vezes, quando eu vejo que eu não tô bem, quando eu dou uma descuidada no meu cabelo. Não é o momento agora, tá, minha senhora? Que é um dia muito intenso. Amanhã eu lavarei. Mas é essa conexão com a realidade, com a matéria. Deixa eu fazer uma comidinha gostosa pra mim, né? Deixa eu fazer aquela comida, deixa eu viver esse momento, deixa eu me conectar aqui com os meus projetos, sem ficar pensando lá na frente, no futuro, mas também sem ficar remoendo o passado. Aqui é um chamado para o presente. É por isso que eu sinto tanta calma, uma calma chegando, sabe? Uma calma, uma mansidão e uma lentidão aqui, muito forte nessa leitura. Tá? Momento de respiro. Então, sobretudo, só para a gente fechar e encerrar essa mesa, esses fins de ciclos são sempre difíceis. A gente tem a sensação de que tudo está desmoronando. E a gente gostaria muito que fosse como antes. A gente até fica revivendo esse antes por vezes, relembrando. Só que isso é perigoso se a gente fica vivendo muito o passado. Aqui é o momento de entender que isso desmoronou, encerrou, e você está recebendo uma trégua, uma bênção, uma esperança do divino, que ainda que você não entenda muito como, embora já saiba que é viver a vida da melhor forma, plena, conectada com a realidade, vem te trazendo perseverança, vem te trazendo aceitação, para passar por tudo isso da melhor forma possível, ainda que essa melhor forma possível não seja mais polida. Ainda que eu tenha medo, ainda que eu sinta retraída, mas eu vou aos poucos me conectando com essa realidade. Aos poucos eu vou reconstruir a minha vida, já que tudo desmoronou. Eu vou tijolinho por tijolinho, sem ficar pensando e remoendo o que aconteceu, os fins, e sem ficar vislumbrando um futuro que é uma ilusão, porque ele não existe ainda. Eu consigo só fazer o que está ao meu alcance hoje. E às vezes o seu alcance não é uma coisa muito grande. Às vezes, como eu disse, lavar o cabelo,
se cuidar, fazer uma boa refeição, se nutrir, tomar um sol, dar uma volta no quarteirão, dar uma volta, fazer uma atividade física, dançar, escutar uma música, voltar a sentir prazer. Essa conexão com a realidade nos reabastece desta confusão, reabastece o coração. A conexão com a espiritualidade vem com esse movimento e te ajuda. Faça suas orações, se conecte com a sua fé, se conecte com a sua espiritualidade, para que você consiga atravessar essas dores, deixá-las para trás. Estou falando, não é para ficar remoendo o passado, não é para ficar remoendo lembranças, memórias neste momento. Este momento, fim de setembro, não pede isso. Fim de setembro pede, vamos olhar para os nossos projetos concretos, não para os fins de ciclos. Vamos olhar para o que a gente tem no nosso presente, sem ficar remoendo. Também posso estar falando aqui de pessoas que podem estar nesse viés, tentando, e aquela coisa que eu deixei para trás, ou que eu encerrei, sabe quando vem aqueles sentimentos pós-fim, estresse pós-traumático, uma coisa assim. E aí a gente fica meio assim, não, encerrou, acabou, olha para sua mesa hoje, olha para sua vida hoje. E busque, porque aqui, se essa energia tá aqui, é porque existe primor, existe coisas muito maravilhosas que você pode colher nesse presente que vão te ajudar na sua jornada. Tá bom? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado. Um grande beijo. Nos vemos mês que vem ou numa próxima leitura.